Gente, então vamos começar o terceiro tópico, né? Dessa primeira parte da nossa disciplina, né? Que é agora, vou colocar aqui, né? A parte de fluidos. Então, o que que a gente quer aqui, né? O que que a gente vai estar abordando? Duas coisas principais, né? A movimentação de fluidos no nosso próprio corpo, né? Então, vamos colocar aqui de maneira mais especial, né? Corrente sanguínea, o sangue, né? Claro que não tem só isso de fluido no nosso corpo, né? Tem muitos outros sistemas, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre o quê? Ó, pressões, né? Pressão arterial, né? Como que varia a pressão, que que realmente é importante nesse sistema do ponto de vista biológico, né? No primeiro momento, você pode estar interessado em, bom, falou em pressão, eu quero saber os problemas associados à pressão. Ah, pressão alta, pressão baixa, o que que isso afeta, né, na vida da pessoa, né? O que que pode causar, por exemplo, uma pressão alta, né? O que que realmente está acontecendo do ponto de vista físico, claro, né? E também, né, o transporte de fluidos aonde, né? Em plantas, né? Que é a parte de, né, transporte de alimento, né? A própria seiva, né? Em plantas, né? Aquilo que eu já comentei na outra aula com vocês, né? Como é que o cara consegue, como é que a planta consegue, né? Planta tem músculo, a corrente sanguínea é muito fácil da gente imaginar, né? Quem que promove, né? Quem que coloca o sangue em movimento? É uma bomba muscular que é o nosso coração. Simples assim, que nem a gente for pensar, né? Você tem câmaras lá dentro que estão cheias de um líquido, né? Vamos pensar como uma bexiga cheia d'água. O que acontece se você aperta a bexiga, né? Quando você aperta a bexiga, a água sai, né? Para fora da bexiga, né? Certo? O coração é exatamente isso. Mas tem ali, como já falamos bastante, né? Uma ação muscular, tem força, né? Tem um agente ali que está fazendo força, né? Agora, numa planta tem músculo, por quê? Porque como é que ela puxa, né? Não só, né, água, né, mas também, né, solução, tudo é solução aquosa, né, na verdade. Como é que ela puxa, né, essas soluções da terra ali, do capilar das suas raízes, né, até e leva até a copa da árvore, numa folha, numa copa da árvore que pode estar ali a dezenas de metros acima. Tem músculo. Como é que ela transporta? Tem que realizar trabalho. Pensa bem, você tem que pegar de lá de baixo, e é uma molécula, é um volume de água, e não é. Quando a gente faz as contas, a gente descobre que esse volume de água é extremamente grande, né? Por que que precisa de água, né? Porque no processo de fotossíntese precisa da água, não é isso? Né? Tá, envolve a água. Então, tem que pegar lá de baixo e levar lá para a copa da árvore, para a folha que está exposta, né? Ao sol, à luz solar, para poder realizar a fotossíntese. E como é que ela pega isso, né? Como é que ela levanta essa quantidade de água, né? Então, é esse tipo de coisas que a gente vai discutir aqui, beleza? Que a gente vai apresentar brevemente, claro, né? Sem muita pretensão, porque, de novo, né? O processo é muito amplo, tá bom? Então vamos começar, né? Vamos dividir em duas partes, né? Esse tópico, né? Uma primeira parte associada a essas questões e uma outra parte associada à parte vegetal, à parte de plantas, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é definir o que que é um fluido. Por incrível que pareça, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? O fluido é o quê? São substâncias que se encontram no estado líquido e gasoso. O que que define, assim, do ponto de vista físico, né, essas substâncias nesses estados, né?
não tem forma definida. Se você pega um volume de um litro de água líquida, né, você pode colocar ela numa tigela, ela vai ter um formato da tigela. Ela, né, pode colocar dentro de uma garrafa, né, pode colocar ela dentro de um copo, pode jogar ela no chão, né? Então, qual é a forma que ela tem? Não tem forma definida. Quem define a forma do fluido, né, é o recipiente, onde você coloca. É uma maneira mais simples, né? E se não tiver recipiente, um gás, por exemplo, aí não tem forma. O que difere, do ponto de vista químico agora, né? O que difere, né, um sólido do líquido e do gasoso, do gás? Do ponto de, vamos tomar, por exemplo, a água. Não deixa de ser químico, né? Mas do ponto de vista físico-químico, né? Se a gente pegar aqui a água, né? O que que a gente tem? Vamos começar com o gás. Você tem no gás, né, moléculas de água, moléculas. Se a gente for pensar, né, elas não estão paradinhas, né, dentro de um recipiente ou até mesmo no próprio ar, na atmosfera, elas estão se movimentando o tempo todo. Essa velocidade delas aqui depende da temperatura. Em condições normais de temperatura e pressão, a velocidade dessas moléculas de água aqui beira, sabe? Vocês têm noção de quanto que é essa velocidade? Velocidade média, claro, né? É da ordem de milhares, tá? De, vou colocar um zerinho a menos aqui, né? Vou deixar metros por segundo. É extremamente rápido, tá? Isso é um gás. Cada molécula com essa velocidade, elas interagem umas com as outras? Estão ligadas? Uma molécula interage com a outra? Muito raramente, né? Então, não tem interação, né? De vez em quando elas podem bater uma nas outras, se ligarem, formar uma, né? Então, não há, aproximadamente, né? Não há interação entre as moléculas. Um líquido, usando o exemplo da água, né? A molécula de água, ela é uma molécula polar. Vamos olhar aqui a molécula de água. Vou dar um exemplo, né? Um oxigênio, né? Você tem aqui o oxigênio e ele se liga com dois, né? Estou desenhando, né? Não é a forma usual, né? Tá, então você tem um hidrogênio, outro hidrogênio, né? E um elétron do hidrogênio é compartilhado com um elétron do oxigênio né? De tal maneira que o hidrogênio fica com dois e o oxigênio, no final das contas, fica com outros dois. Então, aquela mesma brincadeira, né? O hidrogênio vai dar ali, né? Quando dada
a forma como ele é exatamente disso aqui. Existe um certo ângulo aqui, ó, tá? Entre eles, né? A distribuição de cargas aqui é tal que a gente pode pensar assim, ó. O oxigênio, ele vai ficar mais negativo, com mais carga, e os hidrogênios vão ficar com mais carga positiva. Então, aqui a gente pode pensar que forma, né, que a gente chama de dipolo elétrico. Uma carga negativa e outra carga positiva, separada aqui no espaço por uma certa distânciazinha que depende da molécula em si. Então, ela que a gente chama assim, ela é polar, né? O que que acontece se essa molécula topa com outra molécula de água? Ó, né? Então, ela pode ter negativo e positivo, mas o que é mais fácil acontecer? Se eu juntar as duas desse jeito, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele. Elas não vão se juntar. Agora, se por acaso fazer isso, agora negativo com positivo atrai, positivo com negativo atrai, tá? Então aqui vai ter uma que a gente chama de, né, interação dipolar. Né? Existe uma força que une os dois, né? A força de Coulomb, que nesse caso aí, que não depende de dipolo, né? É chamada de força de Van der Waals. Ela é responsável pelo quê? Então, as moléculas vão se ligar. Tensão superficial da água. Existem alguns animais, insetos, e alguns animais maiores, né? Que caminham sobre a água. Por quê? Porque a água para eles, né? Eles são tão levinhos que a água para eles é o quê? Como se fosse um colchão de água. Mas quem que junta as moléculas de água ali, né? É essa interação positiva, negativa. Positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Eles são responsáveis pela tensão superficial. Então, eles acabam se ligando. Então, a água aqui, molécula a molécula, né? Né, vão se ligando. Essa interação, ela é fraca. Por quê? Porque, olha só, né? Esse camarada que está aqui, esse, mais esse, repele. Esse e esse, repele. Então, só aqui e aqui atrai, e entre esses dois eu também tenho atração. Então, tem duas coisas ali, né? Tem repulsão e tem atração. No final das contas, você tem uma atração pequenininha, né? Tem interação, então aqui tem interação, mas é fraca, fraca. Então, no líquido, né, exemplo da água, as moléculas acabam se ligando, mas essa ligação ela é relativamente fraca, né? No caso de um gás, não, essas moléculas não estão nem interagindo, nem estão vendo umas às outras, né? Claro que se a densidade for muito grande, já a gente vai falar da densidade, né? Aí eles acabam, né, tendo mais chance no espaço de bater, interagir umas com as outras. O que é densidade? Uma quantidade muito grande de moléculas, né, numa região pequenininha do espaço, né? Então, eles podem interagir ali, né? Então, interação fraca. E o sólido? O sólido já forma o quê? Uma estrutura
cristalina. Então, a água não é esse o caso da água, né? A estrutura da água não é um cubinho, mas é mais fácil eu desenhar aqui um cubinho, em que as moléculas, né? Em que os átomos, na verdade, não faz mais sentido falar de molécula. Os átomos agora, eles se arranjam aqui, formando estruturas, né? Que vão montando como se fosse, né? Um arranjo bem grande, tá? Então, na verdade, se você for ver, né, forma-se aqui a estrutura grande, o empilhamento dessas unidades, né? E aí vai embora, né? Forma-se o cristal, tá? Forma-se um cristalzinho. Então agora aqui, nem sentido mais tem falar de molécula. Aqui os átomos estão realmente ligados, né? Tem uma ligação química. Então essa, do ponto de vista, né, físico e químico, né, a diferença entre esses três estados, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui, que a gente está realmente interessado aqui, na verdade, né, são os líquidos, tá? São os fluidos líquidos, tá? Tanto o sangue, né, os fluidos corporais nossos, quanto, né? Então, aqui agora eu preciso fazer definição de duas grandezas físicas importantes para a gente seguir adiante. A primeira delas é a densidade é um palavrão, olha só, mas é o que vocês já conhecem. Densidade de massa volumétrica. Então, o que que é isso aqui? A letrinha para isso daqui é a letra Rho, né, do alfabeto grego. Então, se eu tenho um determinado corpo aqui, né, de massa m e volume v, então, de novo, ó, v, velocidade. V com dois tracinhos, volume, tá? Vamos colocar aqui. Massa. Volume. Então, a minha definição é ρ é igual a massa desse corpo dividido pelo volume, tá? Se for, pode ter qualquer forma, né? O corpo, né? Pode ser uma bola, pode ser, né, uma esfera, pode ser algo todo, uma pedra, né? Todo com formato, não importa, tá? As unidades aqui de Rho, a gente, né? A unidade de massa é quilograma, unidade de volume, é isso que varia, tá? Volume é, né, três dimensões no espaço. Então, nossa unidade para espaço é metro, então aqui fica metro cúbico. Mas, vocês sabem, né? Unidade de volume encontra-se, né? De, né? Pode ter metro cúbico, pode ter mililitro, litro, tudo isso aqui é volume, né? E a gente tem que saber, né? Brincar com essas unidades de acordo com o que vão aparecendo, tá? Só dei alguns exemplos, tá? Tem galão, né? Lá nos Estados Unidos, lá os caras gostam de galão, nem sei como é que é a unidade de galão, tá? Você compra gasolina nos Estados Unidos por galões, né? Tantos galões. É muito mais comum a gente escutar, né?
Isso aqui eu tenho certeza que não é novidade, certo? Né? Então, isso é importante para a gente, é uma definição. Tá? Agora, uma definição importante é a nossa definição de pressão. E a gente vai usar a letrinha P maiúsculo. Só para lembrar, então, Pzinho minúsculo, momento linear. A boa e velha quantidade de movimento, lá da mecânica. E P maiúsculo é pressão. Você vê que eu me esforço, né? Beleza? Escondidinho aqui. Vocês também têm noção do que é pressão, né? Pressão a gente sente ela, né? Tem ela sempre quando a gente está imerso em um fluido, né? Por que será? Vamos pensar na pressão atmosférica, né? Eu estou imerso no ar. O ar é um fluido, né? Vou colocar aqui. Esse é o meu ar. Tá. E esse ar, então, ele é composto por quê? O que que ele é? Tem moléculas do ar. É um gás, né? Estou dizendo só algumas, né? Elas estão paradas? Não, né? A nossa temperatura ambiente aqui, a velocidade é gigantesca, né? Então, elas estão em movimento. Cada hora, cada uma está indo para um lado, aleatoriamente. Cada uma para um lado. Então, o que que acontece? O que que acontece se eu coloco a minha mão aqui, ó? Né? Vou tentar colocar aqui, ó, a minha mão imersa aqui no fluido. Eu posso, minha mão, ou não importa, né? Pode ser uma folha de papel aqui, imersa no fluido. Aqui, ó. Melhorou meu desenho. E aí? Se eu tenho esse camarada que está ali, o que que acontece? Enquanto eu estou aqui, as moléculas de ar estão aqui andando para tudo quanto é lado com uma velocidade muito grande. O que que acontece eventualmente? Vai se chocar com o objeto que tá ali. Lucas, né? Falou? Sim, Ei, Lucas, eu não escutei você, o meu volume estava baixo, perdão. vai se chocar contra o objeto que se você E isso, vai colocou. bater, né? As moléculas vão bater. Vai para lá, vai para cá, vai ficar batendo dos dois lados, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que, eventualmente, uma molécula vai vir, vai, né, bater. Vai ter algumas moléculas que vão vir, vão bater aqui, e vão sair, né? E aqui, na brincadeira, né, vão ter
colisões. Olha, na colisão o que que acontece? Força, né? Vai ter força, forças batendo ali, né? A força ela pode vir de baixo e para cima, então vai ter, né? Gente batendo e empurrando para cima e para trás, vai ter gente batendo, olha só, de cima para trás, pensando batendo do lado direito, mas claro, vai ter gente batendo do lado esquerdo também, não vai? Né? Vai ter colisões do outro lado também. Na média, né, a soma de todas essas forças, a gente tem que pensar assim do ponto de vista estatístico das probabilidades. Na média, como é aleatório o movimento dessas partículas, a soma de todas essas forças, dessas pequenas colisões de cada uma dessas moléculas que estão batendo aqui na minha mão, né, vão se somar e vão dar que resultante? Vai dar uma resultante igual a zero, por conta Zero. do. Vai dar uma resultante igual a zero. Exatamente. Por quê? Né? Essas colisões, então, vão aplicar, né? Vão ser responsáveis, então, por colisões, né? São responsáveis, né? Vão, né? A área, vamos colocar aqui, a área do objeto. Vou melhorar a palavra, vou usar área, mas acho que é melhor colocar aqui sobre a superfície, fica mais claro, depois a gente transforma a superfície por área. Imerso no fluido. Certo? Se as colisões, então, são por todos os lados, né? Se eu tenho colisões por todos os lados, a soma dessas forças vai dar o quê? Como você falou, né, Lucas? Nula. Agora, e se eu tiver isso, né? Um sistema, pensa aqui num cano, e aqui eu tenho, né, uma tampa. E aqui eu tenho ar, e aqui eu não tenho nada. Vácuo. E esse camarada, essa tampa que está aqui, ela pode correr para lá ou para cá, livremente. O que vai acontecer agora? O que eu fiz com a brincadeira? Vai se deslocar para o lado do vácuo, porque não tem nenhuma Isso, força porque agindo daquele lado. agora vão ter forças, né? Vão ter moléculas que vão bater aqui e vai resultar numa força para cá empurrando a tampa. Não tem mais equilíbrio, joia? Né? Então agora eu vou definir, tá? Como a força, né? E olha só, vou melhorar isso, estava me esquecendo, desculpe. Tem mais alguns minutinhos. Agora, Lucas, você disse para mim que, né? Não tem mais gente batendo atrás da tampa, né? Então aqui atrás, né? É o meu vácuo. E aí vai ter gente, vamos colocar, batendo de cima para baixo, ao mesmo tempo que vai ter gente batendo de baixo
para cima. Agora, aonde que, né? Então, esse camarada que está batendo de cima para baixo, resultante dele, né? Vai dar alguma coisa empurrando para baixo, para trás. Quem está batendo de baixo para cima vai dar uma resultante de força que vai empurrar a tampa para cima, para trás. Na média, a resultante na vertical aqui, isso aqui a gente pode chamar de vertical, a resultante de forças na vertical vai dar o quê? 0. Isso. E aí você vai ter, na verdade, uma resultante de força aqui diferente de 0. Estou querendo mostrar para vocês aqui que o que importa no final das contas, devido a essa colisão, é a força que vai empurrar a tampa, é a força perpendicular à área. Porque as outras, na verdade, a outra superfície, né, a área ou a superfície, as outras vão acabar se anulando. Então, eu vou definir, então, pressão, P, a minha definição de pressão é pressão vai ser a força perpendicular à superfície dividida pela... Que força é essa? É a resultante de forças. Podem ser associados a essas colisões? Sim, mas pode ser eu aplicando uma força sobre a superfície, né? Pode ser eu. Estou aplicando uma força aqui na superfície da parede, da mesa, né? Pode ter outras razões também, outras forças, que vão se somar às das partículas do fluido onde eu estou imerso. Dividido por quem? Pela área da superfície. Ou seja, esse camarada aqui tem uma área, né? A, né? Então, a minha definição é a força resultante ali, dividido pela área, e é a força que interessa para a gente, é a força perpendicular. Vocês entendem quando eu coloco? Não, número 1, não. Isso aqui vem lá do... É isso aqui, beleza? Força perpendicular. Perpendicular. A superfície concreta. Beleza? Opa, consegui chegar onde eu queria hoje. Né? Então, essas são as duas definições importantes. Joia? Estão acompanhando? Estão entendendo o raciocínio? O fato de ser perpendicular, ela é super importante. No final das contas, não é que ela é importante. Tem que pensar nela, porque se for eu que estou aplicando uma força, se eu estou aplicando uma força aqui com um certo ângulo, a pressão que eu estou exercendo aqui não é correspondente à força que está aqui com esse ângulo. É só uma parte dela, aquela que está perpendicular, é que está empurrando para baixo. Enquanto que uma fração dela está empurrando para o lado. Essa aqui não está exercendo pressão sobre a minha superfície. Então, em alguns casos muito importantes, a gente tem que considerar isso. Porque vamos pensar, se for um engenheiro construindo uma barragem, né? Ele pode superdimensionar a estrutura dele, né? Um engenheiro civil, né? Uma barragem, né? Uma represa, por exemplo, né? Joia? E aí acaba gastando mais cimento do que devia. A ideia não é essa, né? Beleza, gente? Obrigado, então, hoje. Vou parar por aqui, né? Agradeço a atenção de vocês, tá?
E espero estar ajudando.